E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou um pouco sumido daqui e hoje eu resolvi trazer uma análise da Oi. Será que vale a pena investir nela? Nós vamos ver aqui os fundamentos dela, vou mostrar tudo na minha tela. Mas antes disso, eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, é Vitor Matos. Eu vou deixar também o link na descrição. E lá ocorre esse quadro toda semana, que é o quadro Você que Manda, que é um quadro que você escolhe um setor de ações ou fundos imobiliários, e o setor mais votado, eu trago aqui uma análise comparativa entre as principais empresas ou fundos imobiliários, e depois vocês escolhem uma análise de um deles, uma análise um pouco mais aprofundada. Igual a que nós vamos fazer aqui hoje, eu trago em textos, tá? Em imagens, um carrossel lá no Instagram, e também vou trazer vídeos. Do quadro aqui no YouTube é o primeiro vídeo. Foi a primeira empresa que vocês escolheram, que foi da Oi. E tem outras empresas também que vocês escolheram lá, que eu também vou trazer para cá. E vai lá, confere as outras também que eu já postei lá. E se você quiser alguma outra, além das que eu já fiz, vota lá, que às vezes a sua é selecionada e você ganha essa análise dela. Que é uma análise resumida, tá? Não serve para você tomar uma decisão de compra e nem de venda, é só para clarear um pouco a mente de vocês, para mostrar um pouco de como eu faço a análise, como que eu introduzo essa análise, tá? Então, vamos lá para a minha tela. E aqui na minha tela, eu estou com o site do Fundamentos aberto. E esse site ele mostra algumas informações para a gente, como o ano que a empresa foi fundada, o tempo que ela está na bolsa, mostra o setor, que no caso é de telecomunicações, mostra também um pouco mais aqui das características, né, do setor, que no caso é serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV, transmissão de dados e provedor de internet. Aí aqui ele mostra o segmento de listagem, no caso é o nível 1, que é o segundo melhor, o melhor é o novo mercado, e ela tem ações ordinárias, que é essa ação tipo ON, e a ação PN, que é a preferencial. E mostra o tag along, que no caso ela tem 100% nas ordinárias e 80% nas preferenciais, e o free float, que tem aqui em torno de 85% na ordinária e 83% na preferencial. Então nós temos um free float bom e o tag along, né, de 100% na ordinária, que também é bom. E aqui ele mostra os sócios majoritários, ele mostra o CEO, mostra a avaliação dos consumidores. Eu gosto bastante de olhar isso também, tá? Para mim tem importância se os clientes, os consumidores estão gostando ou não da empresa. E aqui no caso eles não recomendam. De 10, eles deram a nota de 2,5, que é uma nota muito ruim. E aí ele mostra outras informações aqui também, que nós não vamos olhar agora. Ele mostra aqui também os últimos 5 anos da empresa, alguns dados como patrimônio líquido, receita, EBITDA, lucro líquido, payout, a dívida e outros. Eu não sou assinante do site, tá? Mas para quem é assinante consegue ver muito mais informações. Mas eu uso esse site, é o primeiro que eu entro quando eu começo uma análise, que é para ele me dar assim um direcionamento só. Eu vejo basicamente essas informações aqui que eu mostrei para vocês. E aqui tem alguns gráficos também que vocês podem brincar. Esse gráfico mostra a mesma coisa que nessa tabela aqui, né? Patrimônio líquido e outras informações. Aqui, essa nota de avaliação é nota dos assinantes do site, eu não levo em conta. E aqui tem alguns comentários também e tal. E tem outro site, depois eu vou para esse outro site, que é o do Status Invest. Esse site, ele mostra mais informações. Ele mostra o preço atual, o dividend yield, variação, beleza. Isso aqui para mim não tem importância, tá? Eu vou descendo. E aqui mostra o mesmo que mostrou lá, né, que o tag along é de 100% na ordinária. E a gente vai descendo. E aqui sim, os indicadores da empresa. Aqui eu gosto bastante de olhar. E o que eu mais olho é esse aqui, ó, lucro por ação, LPA. E eu gosto de um lucro por ação crescente. E a gente pode ver que nesse caso aqui, ele não é crescente. Ele ficou constante, chegou a cair um pouco, subiu muito e depois ficou constante. Os valores em si não importa, tá? Importa se é positivo e se é
crescente. Se você vê um gráfico desse jeito aqui, ó, é o ideal, tá? É muito difícil, é raríssimo acontecer, mas se você perceber, isso é ótimo. E nesse caso aqui, ele é meio que caindo constante, é um gráfico que eu diria mais ou menos. E aí a gente passa para outras coisas aqui, como a margem bruta, eu olho bastante também, e a margem também eu gosto dela ou crescente ou constante. E nesse caso, a margem está caindo, o que significa alta concorrência no setor, tá? Isso não é bom. A gente olha também as margens. E diferente do lucro por ação, que o valor em si não importa tanto, o valor da margem bruta importa bastante, tá? E eu gosto de fazer uma média, eu pego a média dos últimos 5 anos. Eu olho o gráfico dos últimos 10 anos e faço a média dos últimos 5 anos. Eu não vou fazer a média aqui agora, tá? Para a gente não perder tempo. Mas aqui ele mostra uma média geral desse gráfico, que está aqui os últimos 11 anos da empresa. 12 anos se for contar com o atual, né? Que tem uma média de 38,89%. Essa média é regular, tá? Isso vai variar muito de setor para setor também. Eu, no geral, gosto de margem bruta acima de 60%, mas não é todo setor que nós vamos conseguir isso, tá? E tem também a margem EBITDA, que eu gosto bastante de olhar também. A margem EBITDA, da mesma forma da margem bruta, eu gosto do gráfico crescente ou constante. E ele tem o mesmo significado, tá? E nesse caso aqui, é um gráfico montanha-russa. É um gráfico que eu não agrado nem um pouco. Os piores gráficos, na minha opinião, são montanha-russa ou decrescente. E o valor aqui da média foi de 23%. Até não é tão ruim. Eu gosto acima de 30%, 40%. Mas, da mesma forma, também é difícil encontrar, tá? E a margem líquida aqui, para nós, ela está péssima, né? Porque ela está negativa. O crescimento aqui não ocorreu, foi um gráfico decrescente, o que é muito ruim. E a média foi de menos 16,94%, que é uma média péssima. E eu gosto de margem líquida ali entre 15% e 20% para mais. Só que também, de novo, depende do setor. Um setor de commodities, por exemplo, um setor de agronegócios, as margens são baixas, mas não significa que a empresa seja ruim. Mas é bom ter margens altas, porque isso gera uma segurança para a empresa. Se a margem for muito alta e tiver alguma crise, algum problema na economia ou no setor, a chance dessa empresa entrar em prejuízo é menor. E uma empresa que tem margens muito apertadinhas, de 2%, 3%, qualquer instabilidade ela está em prejuízo. Então a margem líquida é muito importante. Eu até tenho um vídeo falando sobre a margem líquida que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. E vamos continuar então. Nós temos o ROI, que é um dos indicadores que eu mais olho. E da mesma forma gosto de um ROI crescente ou constante. E eu também faço a média dos últimos 5 anos e olho o gráfico dos últimos 10. O ROI aqui está negativo, isso é óbvio, porque a empresa está dando prejuízo, e o gráfico dela é decrescente, não é um gráfico legal. E tem uma média de menos 29%. Eu gosto de ROI de pelo menos 10, 15%. E também varia de acordo com o setor, tá? Também temos o ROIC. O ROIC também é um indicador muito bom. Lembrando que, para as instituições financeiras, o ROIC não serve para nada. Você pode descartar, tá? E aqui, da mesma forma, é um ROIC decrescente e tem uma média de menos 2,96%, o que é péssimo. O ROA também eu gosto bastante de olhar. O ROA aqui está decrescente também e um vai puxando o outro, tá? Se a empresa está dando prejuízo, a margem líquida, o ROI, o ROIC, o ROA, eles vão ser negativos. Isso é normal, tá? Um indicador influencia no outro. E aí a gente pode ver aqui também a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que tem subido bastante. O dado de 2017, o site não disponibilizou, eu não sei o motivo, não sei se a empresa não disponibilizou ou se qualquer outro motivo, não sei. E a dívida líquida pelo EBITDA
Aqui nós já temos o dado de 2017, não temos de 2018. Da mesma forma, não sei o motivo. Mas a gente pode perceber que a dívida também tem aumentado bastante em relação ao EBITDA. Mas os valores de dívida, eu gosto de fazer a conta dos últimos 12 meses e também saber qual é o motivo dessa dívida, porque dívida nem sempre é ruim. Às vezes a empresa está se endividando para investir mais e gerar mais lucro. E aí cabe a você analisar se isso está acontecendo e quão benéfico isso é para a empresa, porque dívida também em excesso pode alavancar muito a empresa e comprometer a sua saúde financeira. Ela pode não dar conta de pagar, principalmente nas empresas de setores cíclicos. Isso é muito perigoso, tá? E aí, continuando então, aqui temos os dividendos, que o último ano que ela pagou dividendo foi em 2013, depois disso ela não pagou mais, até porque a empresa está em prejuízo, então não tem como, né, pagar dividendo, a não ser que ela torre caixa, o que não é vantajoso para o acionista e nem para a empresa. Aqui o payout, como ela não paga dividendo, o payout é irrelevante para a gente. E aqui mostra algumas informações como patrimônio líquido, a dívida bruta, disponibilidade de caixa e a dívida líquida. A dívida líquida é a dívida bruta menos a disponibilidade de caixa. Por exemplo, você tem uma dívida de R$100, aí você tem um caixa de R$80. Isso significa que se você pegar todo o dinheiro que você tem em caixa e pagar a dívida, você ainda vai ter uma dívida de R$20. Então você tem uma dívida positiva, uma dívida líquida positiva. E o contrário também pode acontecer, de você ter R$100 em dívida, mas você ter R$150 em caixa. Se você pega todo esse caixa e quita a sua dívida, você ainda sobra com R$50 em caixa. Então, nesse caso, a sua dívida líquida é negativa, você tem mais dinheiro em caixa do que dívida, que não é o caso da Oi. Ela tem uma dívida bruta de 28 bilhões e tem um caixa de quase 3 bilhões. Então, ela tem uma dívida líquida positiva de 25 bilhões. E, na verdade, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, o patrimônio líquido dela é de 4 bilhões. Então, se ela pegar todo o patrimônio dela, toda a empresa, e vender, quitar essa empresa, ela não paga a dívida. É uma dívida muito alta em relação ao seu patrimônio. E o indicador que eu tiro disso daqui é aquele mesmo que nós olhamos no gráfico. Eu vou pegar a dívida líquida e dividir pelo patrimônio líquido. Vou olhar quantas vezes essa dívida representa do patrimônio. E também vou pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA. São os indicadores que eu mais olho quando se trata de dívida. Aqui nós vimos também que está no segmento de listagem nível 1, que nós já tínhamos olhado no outro site. E isso é bom, é o segundo melhor nível de listagem, só perde para o novo mercado. E a gente vê também o valor de mercado dela e o valor de firma. Por isso daqui você pode também fazer valuation, para quem gosta de valuation. E a gente pode ver que o valor de mercado dela é mais que o dobro do seu patrimônio líquido. E o valor de mercado é a soma de todas as ações vezes o preço que ela está no mercado. Por aí também te dá uma base, se a empresa está cara ou barata. Lembrando que tem várias formas de valuation. Essa é uma das mais simples e uma das mais imprecisas também, porque tem mais coisas a serem avaliadas num valuation, tá? E aí eu gosto também desse site, do Fundamentos. Você digita o nome da empresa aqui, ó, já vai aparecer. Aqui mostra alguns dados dela para você. E você pode também entrar aqui, ó, em gráficos, nessa aba aqui na lateral, ir em patrimônio, balanço patrimonial. Aqui ele vai te dar alguns gráficos. O gráfico do ativo. Eu gosto desse gráfico também crescente ou constante. Aqui está um gráfico até razoável e para baixo ele vai te mostrando, ele te mostra a dívida líquida, te mostra também o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é imprescindível que ele esteja crescente, tá? Porque isso indica que a empresa está crescendo. Se for um patrimônio líquido decrescente, significa que a empresa está ficando menor, está decrescendo. E isso, óbvio, para nós acionistas é péssimo. E se for constante, significa que a empresa está
estagnada, ela não está nem crescendo e nem caindo. E aí, no balanço patrimonial, nos gráficos, ele te mostra só esses dados. E aí a gente tem demonstrativos de resultados também, que vai apresentar os gráficos de receita líquida. Receita líquida também, se o gráfico for crescente, é melhor. A gente pode ver também as margens, que é aquela mesma que a gente viu no Status Invest, e as margens estão caindo também, não é legal. Aqui o bom se for constante ou crescente. E tem o EBIT, que é da mesma forma bom se estiver crescente. Resultado financeiro, eu não olho tanto. E o lucro líquido, que é uma das coisas mais importantes, talvez até a mais importante. E a gente vê que o lucro líquido aqui está negativo. Ele ficou positivo aqui nos anos de 2013 até 2019, mas de 2015 até 2018 ele ficou negativo. E corrigindo aqui, eu falei 2013, mas é 2018 que ele ficou positivo, tá? 2018, 2019 apenas. E voltou a ficar negativo em 2020 e até agora, 2021, também está negativo. E só de você dar uma olhada, uma analisada nesses indicadores, já te dá uma boa noção se aquela empresa é boa ou se é ruim. Eu também gosto de olhar no site da própria empresa, no site de RI. É só você digitar o nome da empresa e RI na frente. Nesse caso que eu mostrei, você digita Oi RI e você vai entrar no site de relação com o investidor. E lá tem todos os dados que você precisa, tem os dados mais atualizados e os dados corretos divulgados pela própria empresa, que é melhor e mais confiável que os dados desses sites, porque pode ocorrer algumas divergências e alguns erros. E no site da própria empresa, a chance disso acontecer é menor. E aí, depois de você avaliar tudo isso que eu te mostrei, cabe a você fazer uma análise mais profunda, continuar a análise, para você saber todo o motivo desses indicadores. Às vezes, se está com uma margem muito alta, um ROI muito alto, ele tem algum motivo que é por causa de um setor cíclico, alguma coisa temporal que pode não ocorrer novamente. Pode já ter começado, terminado, e nos próximos anos isso não continuar. Aí você compra e se dá mal. E o contrário também pode acontecer, de indicadores ruins temporais que já passaram e a probabilidade de melhorar seja grande, ou às vezes tem ativos ocultos por trás disso que você tem que avaliar. No caso da Oi mesmo, ela está investindo muito em fibra ótica, é a maior empresa de fibra ótica do país, e isso é algo a se avaliar mais a fundo. Às vezes, isso pode trazer um retorno alto para a empresa futuramente. Eu não sei, tá? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que você tem que avaliar isso. Eu não invisto na Oi, porque eu não gosto desse setor e acho a empresa muito problemática. Mas pode ser que um dia eu invista, pode ser que eu enxergue um futuro nessa operação de fibra ótica e mude de ideia, não sei ainda. Mas e você? Você investe na Oi? Você gosta da empresa ou não? Eu quero que você deixe nos comentários para ajudar outras pessoas e para eu saber também a sua opinião. Alguma coisa diferente que você olha, alguma coisa que você está enxergando que eu não estou. Eu estou aqui também para aprender com você. E te convido novamente a seguir lá no Instagram e pode deixar aqui nos comentários também a empresa que você quer ver aqui, tá? Mas lá no Instagram eu abro a votação toda semana. E lá você vai acompanhar mais de perto. Eu posto stories, posto caixa de pergunta, posto bastante conteúdo. Então, eu espero você lá, espero que você tenha gostado desse vídeo também, que se inscreva e continue acompanhando os próximos vídeos, que o intuito aqui é melhorar a cada dia, trazer conteúdo de qualidade, e a sua opinião é muito importante para mim, para eu saber o que deve ser melhorado, o que deve ser modificado. Dê like, dê dislike também, se não tiver gostado, também é um indicador para mim. E não deixe de deixar o seu comentário. Mesmo se for uma crítica, não tem problema. Faça a sua crítica aí, que eu vou fazer o possível para melhorar depois. Então é isso, não vou te enrolar mais aqui. Assistam os outros vídeos aí do canal também. E eu vejo você no próximo vídeo.